Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos no canal do professor Carlos Manuel. Queria agradecer a todos os participantes, a todas as perguntas. Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho um tema muito importante sobre dois insumos que se apresentam na nossa agricultura visando otimizar as nossas produções, melhorar o nosso solo, que é o corretivo agrícola ou calcário e o gesso agrícola. Então, nas rodas de conversas com os alunos, com os engenheiros agrônomos que têm nos acompanhado e têm conversado comigo o tempo inteiro, vem sempre esse questionamento: o que aplicar? Quando aplicar e como aplicar o gesso e o calcário? São insumos que eu posso substituir um pelo outro? Eu preciso aplicar isso junto? Eu posso aplicar separado? Como que eu faço essas aplicações desses dois importantes insumos da nossa agricultura e que é importante a gente salientar que é preciso fazer as aplicações se as análises de solo mostrarem que é importante, que é preciso aplicar. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa, esse, esse, esses dois importantes insumos da nossa agricultura, os corretivos e o gesso agrícola. Quando aplicar esses corretivos, né? Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos lá. Fechar aqui um pouquinho. Ok. Professor, poderia começar dizendo qual a diferença entre um corretivo e o gesso agrícola? Claro, vamos lá falar sobre algumas propriedades desses dois insumos que são importantes para nós. O que são corretivos agrícolas? Então, a pergunta o corretivo agrícola serve para quê? Bom, então, os corretivos são produtos capazes de neutralizar ou diminuir ou eliminar essa acidez dos solos. E esse corretivo, ele é à base de cálcio e magnésio, então, no processo de neutralização dessa acidez, ele automaticamente também fornece cálcio e magnésio para os solos, que pode ficar preso na solução dos solos ou preso aos colóides do solo, a argila ou material orgânico. Mas o que é essa acidez, professor? Essa acidez do solo é devido à presença de um cátion chamado hidrogênio, então um H+, que a gente fala comumente, né? Esse hidrogênio, ele fica livre e ele gera acidez, ou seja, quanto mais hidrogênio presente no solo, mais ácido é esse solo. Então, esse corretivo faz com que ele entre em contato com o solo e é capaz de neutralizar esses cátions H+, que é feito pelo um ânion chamado hidroxila, ou OH-. Quando essa hidroxila ela reage com o cátion H+, forma uma molécula de água. E é assim que a gente neutraliza essa acidez dos solos. Tá? Bom, então, só para recapitular, quanto mais hidrogênio no solo, mais ácido ele é. Como é que a gente faz essa escala de pH? Olha, o pH ele tem uma escala neutra, que a gente tem uma escala que vai de 0 a 14, então quanto mais próximo de 7, mais neutro é esse solo. Quanto mais hidrogênio eu tiver no solo, mais ácido ele é. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso neutralizar esse solo, né, retirando esse cátion H+ do solo, reagindo com a hidroxila, para que ele possa ficar na neutralidade. Ah, mas professor, mas por que que o solo precisa ficar na neutralidade? Qual é a importância do solo estar com pH próximo da neutralidade, 6, 6,5? É por causa disso aqui, ó. Quando a gente observa os macro e micronutrientes, nós observamos o seguinte, que todos eles têm uma disponibilidade maior ou menor, dependendo desse pH do solo. Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, ferro, cobre, manganês e zinco, o ferro, cobre, manganês e zinco, ele está muito disponível em pH ácido, e a partir do momento que o solo ele vai ficando mais neutro e alcalino, ele vai ficando menos disponível para a planta.
Mas, em compensação, vamos pegar aqui o molibdênio, vamos pegar aqui o cloro, vamos pegar aqui o fósforo. A gente observa que quanto mais ácido é esse solo, menos disponível esses nutrientes estão para a planta. Eles vão ficar menos disponíveis. Então, eu preciso colocar esse pH, esse solo um pouco mais alcalino para que esses nutrientes sejam disponibilizados. Eu não tenho um pH onde todos os macro e micronutrientes serão 100% disponibilizados, mas eu tenho uma faixa ideal de pH que me mostra que nesta faixa ideal a maioria dos macro e micronutrientes ficarão disponíveis para a planta. Então, o professor Malavolta, ele fez estudos, né, há alguns anos atrás, e mostra que o pH de 6,5 é o pH ideal para disponibilizar a, a maior quantidade de macro e micronutrientes possível. Então, por isso que a gente trabalha com corretivos, visando, né, trabalhar esse pH próximo da neutralidade. Eu não posso também colocar muito corretivo, porque senão eu vou alcalinizar o solo. E ao alcalinizar o solo, alguns macro e micronutrientes também ficarão indisponíveis. Então, por isso é que a gente trabalha com um pH próximo da neutralidade, em torno de 6,5. E aí o corretivo faz esse papel de neutralizar esses íons H+. Ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de corretivo que nós temos para trabalhar visando a correção desse íon H+? O calcário, que é o mais comum, a base de carbonato de cálcio e magnésio, com as suas concentrações. Nós temos a cal virgem agrícola, que é a base de óxido de cálcio e magnésio, ou a cal hidratada, a base de hidróxido de cálcio e magnésio. E nós temos um produto também que vem da siderurgia, à base de silício, né, que é os silicatos de cálcio e os silicatos de magnésio. Todos eles têm um papel de corretivo. Mas o mais comum para nós seria o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, que a gente chama comumente de calcário. Então, como esse calcário reage nesse solo? Bom, o calcário reage o seguinte: sempre tem que ter água no solo. A presença de água é importante para que este carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio reaja e essa água faça uma reação chamada hidrólise e libere os íons cálcio, cátions, né? Cálcio e magnésio, liberando as moléculas de carbonato aqui. Essa molécula de carbonato reagindo com a água, isso é sistemático, né? Contínuo, vai liberando aos poucos os ânions, né? As moléculas de hidroxila. Essa molécula de hidroxila, ao entrar em contato com o hidrogênio do solo, reage formando uma molécula de água. E aí eu retiro esse hidrogênio do solo, fazendo com que haja menos concentração de hidrogênio e automaticamente o pH se eleva para, nos cálculos, o nível de neutralidade. É assim que funciona o corretivo agrícola, ok? O gesso agrícola. Então, o que é o gesso agrícola? O gesso agrícola é uma molécula à base de sulfato de cálcio, sulfato hidratado de cálcio, CaSO4H2O. Este produto, pessoal, ele é um fornecedor de nutrientes, especificamente cálcio, e o enxofre na forma de SO4, né, ou de sulfato. O gesso agrícola, ele favorece essa movimentação dos cátions cálcio e magnésio ao longo do perfil, porque no processo de reação ele libera esse íon sulfato, e esse íon sulfato ele fica muito facilmente, ele se liga com facilidade aos cátions, né, e ele pode favorecer essa movimentação. O sulfato ele é muito solúvel, ele é muito lixiviável, então ele vai percolar para as camadas mais profundas de solo. E esse SO4, ele tem uma outra função. Ele reduz os níveis de alumínio do tóxico para as plantas. O alumínio é um cátion tóxico para as plantas. Ele precisa ser neutralizado. Como é que eu consigo neutralizar o alumínio? O íon sulfato, esse ânion sulfato, ele se liga a esse cátion alumínio, formando sulfato de alumínio, que é atóxico para a planta não consegue absorver esse alumínio
né? As raízes não conseguem. Então, a gente consegue eliminar esse íon tóxico, esse cátion tóxico para a planta, ok? A reação desse sulfato de cálcio nas camadas mais superficiais, faz com que, em presença de água aqui, né, esse cálcio, esse sulfato de cálcio, ele se dissocie em cálcio e sulfato, e tendo esse sulfato de cálcio sem carga, né, carga zero, ele se movimenta para as camadas mais profundas, 20 a 40, e lá ele se dissocia novamente, liberando mais íons sulfato e mais íons cálcio. Esse íon cálcio que está na solução faz uma troca catiônica com o gesso que está dissolvido na fração argila. Imagine que o solo tem a fração argila, tem a solução, o cálcio está permanecendo na solução e o alumínio está preso aqui aos colóides, ou à argila do solo. E aí ocorre uma troca catiônica, onde o cálcio vai ficar dissolvido nas argilas, liberando o alumínio. Esse alumínio na solução, ele vai complexar com o sulfato. O alumínio está na solução, que é tóxico. Há o sulfato, né, que foi liberado né, há uma dissociação do cálcio com o sulfato, do sulfato de cálcio. Esse sulfato se liga ao alumínio, formando a L2SO4,3, que é não tóxico e é indisponível para a planta. Então, é assim que a gente trabalha os dois produtos. Um é corretivo, que neutraliza a acidez, e o outro é um produto que faz uma movimentação de íons, de cátions para as camadas mais profundas do solo, é um condicionador de solo, e um produto que neutraliza o alumínio, que é tóxico para a planta. Ou seja, gente, é importante falar aqui, o gesso não é um corretivo agrícola, porque ele não neutraliza íons H+. Ele é um condicionador, fornece cálcio, fornece enxofre, né, na fase de sulfato, na forma de sulfato, e ele se liga a alumínio, indisponibilizando o alumínio para a planta, tirando esse alumínio do sistema. Então, o gesso agrícola não é um corretivo agrícola, ok? Bom, professor, então, depois dessas explicações, depois do que está claro o que é corretivo, está claro o que é gesso, o que eu faço para fazer essas aplicações? O que eu aplico primeiro? O corretivo ou o gesso? O calcário ou o gesso? Posso aplicar os dois juntos? Como é que eu faço essas aplicações? Bora lá. Algumas considerações importantes, uma revisão. Os corretivos são reativos, os corretivos reagem no solo. Eles são capazes de neutralizar essa acidez. Porém, ele tem uma solubilidade baixa quando comparado com o gesso. O gesso, ele é um condicionador. Ele não é capaz de neutralizar, mas ele tem uma solubilidade muito maior. Isso é importante a gente falar aqui no momento das aplicações. São dois insumos diferentes. Eles não substituem um ao outro. O calcário tem uma função e o gesso tem outra função. Então, vamos lá. A primeira situação, a aplicação de gesso junto com o corretivo. Vamos aplicar tudo junto. Eu faço o cálculo e vou aplicar tudo junto. O que vai acontecer? Por ser mais solúvel, o gesso vai dissociar primeiro, porque ele é solúvel, e ele vai saturar com cálcio a solução do solo, ou seja, ele vai liberar muito cálcio de uma vez na solução do solo. Reduz a velocidade de reação de hidrólise, ou seja, se eu tenho muito cálcio na solução do solo e a reação do calcário é mais lenta, essa essa saturação de cálcio na solução vai reduzir ainda mais essa reação de hidrólise do corretivo. E aí reduz mais essa ação neutralizante do corretivo. Então, quando eu aplico gesso, junto com o calcário ou junto com o corretivo agrícola, eu estou reduzindo a ação do meu calcário para neutralizar os íons H+. Ok? Essa é uma situação. Pessoal, eu vou aplicar primeiro o gesso, então depois o corretivo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. O gesso é mais solúvel, o cálcio vai ocupar os pontos de troca dos colóides e também da solução. Então, vai ter muito cálcio no sistema.
Como não houve a neutralização da acidez, porque você não aplicou o corretivo, então o gesso não corrige a acidez. Então vai continuar com os íons H+ ali no solo, né? Como não houve a neutralização, o gesso não corrige, não tem hidroxila. Se não tem hidroxila, porque a hidroxila vem do corretivo, dos carbonatos de cálcio e magnésio, e aí, se eu não tenho hidroxila, o que vai acontecer com o iosulfato? O iosulfato vai ser adsorvido aos colóides do solo, aos minerais do solo. Ele vai ficar menos disponível na solução do solo. Então, a percolação, né, ou seja, o carreamento do SO4, né, carregando bases, que é cálcio e magnésio, é menor. Então, eu não tenho a neutralização do hidrogênio, eu vou adsorver o SO4 aos colóides e eu vou diminuir essa percolação do sulfato carregando bases. Isso vai acontecer. E a aplicação do corretivo primeiro, depois do gesso? Essa é a situação 3. Então, já vamos indicar aqui. A aplicação do corretivo é feita porque a reação dele é lenta. Nós precisamos fazer uma aplicação desse corretivo pelo menos com 90 dias antes da semeadura. Então, eu vou fazer uma aplicação de corretivo, ou vou fazer uma semeadura em outubro, eu preciso contar 90 dias antes para fazer essa aplicação do corretivo. Quando eu faço uma aplicação do corretivo primeiro, do calcário, esse calcário vai reagir. Ele vai reagir, vai ocupar os íons cálcio e magnésio nos colóides, vai neutralizar o hidrogênio, porque há uma liberação de hidroxila, vai reagir com hidrogênio, formando água. Ou seja, nesse primeiro momento, eu estou neutralizando a minha acidez, eu estou corrigindo o meu solo, ok? Depois, quando eu fizer a aplicação de gesso, e aí a recomendação, algumas semanas antes da semeadura, 2 semanas, por exemplo, o pH já está neutralizado, ou seja, o hidrogênio já está neutralizado, eu já elevei o meu pH. Então, se eu elevei o meu pH, há uma menor adsorção de SO4 aos colóides. Então, o SO4, o sulfato, ele fica mais disponível no solo para que eu possa carregar, né, para que esse sulfato possa carregar esses íons cálcio na solução do solo. Então, eu aumento esses íons cálcio e sulfato na solução. Esse sulfato de cálcio que está com carga neutra, ele vai se movimentar, vai lixiviar com água para as camadas superficiais, levando esse cálcio. Esse SO4 vai conseguir levar também o magnésio para baixo, né, para as camadas subsuperficiais. E o sulfato que vai estar na subsuperfície, ele vai reagir com alumínio presente na solução do solo, formando o Al2SO4, ou seja, o sulfato de alumínio, reduzindo a ação do alumínio, que é tóxico, para as plantas. E automaticamente eu reduzo a concentração de alumínio no solo, que a gente chama de saturação por alumínio. Tá? Então, nesta situação, qual seria a melhor indicação para fazer aplicação de gesso e de corretivo? A aplicação de gesso primeiro, então. Primeiro, fazer a aplicação do corretivo, aliás. A aplicação do corretivo primeiro, do calcário, com no mínimo 90 dias antes da semeadura. Como que é feita essa aplicação? É a lanço e tem que ser incorporado quando eu faço ou quando eu tenho um solo que eu trabalho com plantio convencional, ou seja, com revolvimento de solos, de arados, de grade, ou se eu estiver fazendo uma implantação do meu sistema de plantio direto, que é importante a gente fazer o revolvimento de solo para fazer um equilíbrio desse solo, né, de uma maneira geral no tempo. Então, a lanço incorporada, sistema de plantio convencional com preparo e revolvimento de solo, ou em sistema de plantio direto em implantação. Ou eu posso aplicar a lanço superficial em sistema de plantio direto consolidado, ok? E a aplicação de gesso eu faço com 15 dias antes da semeadura. Então, eu faço a aplicação de corretivo com no mínimo 90 dias antes da semeadura e faço a aplicação de gesso com 15 dias antes da semeadura, ok? Primeiro o corretivo, depois o gesso. Ok, pessoal? Bom, essa foi a explicação. Espero que todos tenham compreendido
esse momento, né, esse momento correto de aplicação do calcário primeiro, depois o gesso. Estou à disposição para retirar dúvidas, mandem suas mensagens, mandem os questionamentos, que eu vou ter o maior prazer em responder a todos vocês. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.